Boa noite a todos. É um prazer estar de volta aqui para nós tratarmos de assuntos do direito imobiliário. Eu que estive afastada durante 3 anos, trabalhando com previdenciário, estou de volta. E hoje nós vamos falar sobre o risco da perda do imóvel se nós não tomarmos as mínimas cautelas no momento da compra. Hoje os riscos são muito grandes. Eu comecei a trabalhar com imóveis quando ainda jovem, isso lá nos anos de 74. E naquele tempo, quando a pessoa comprava o imóvel e depois ela era surpreendida com uma penhora, ela alegava que havia comprado de boa fé. E assim foi dando certo por muito tempo. Até que, em 1985, essa lei estabeleceu, que está aqui, estabeleceu que, no momento da escritura, deveriam ser apresentadas certidões dos feitos ajuizados. O que significa isso? São ações ajuizadas contra o vendedor. Então, no momento da compra, os senhores têm 2 fontes de publicidade. 2 fontes onde os senhores vão poder enxergar o que existe por trás daquele imóvel. O primeiro deles é a matrícula. A matrícula, que foi instituída no Brasil pela Lei 6.015, ela noticia para nós. Alguns detalhes aparecem lá. Por exemplo, uma penhora. Normalmente ela é registrada na matrícula. E algumas ações, se a pessoa tomar o cuidado de registrar. Só que a matrícula não nos dá 100% de segurança. Por isso, nós precisamos fazer busca de outras ações. Onde estão as ações que oferecem risco para as operações imobiliárias? Nós temos as ações cíveis, nós temos as trabalhistas, e, dentro das ações cíveis, aqui em São Paulo, as certidões são divididas, os senhores sabem disso. As certidões dos distribuidores cíveis, aqui em São Paulo, é dividido. Quando nós pedimos, temos que pedir distribuidores cíveis e executivos fiscais. São ações independentes e traz notícias independentes. Ok? Temos também a Justiça do Trabalho, que é um risco. Pois não. Boa noite. A Justiça do Trabalho é um risco para nós. Por quê? Porque, desde 2005, ela ocupa o topo da preferência dos credores. Então, o que acontece? Quando nós compramos um imóvel, nós precisamos olhar se aquele vendedor, qual é a situação dele. Nós precisamos verificar se existe alguma ação envolvendo o imóvel, se existe alguma ação pessoal. E é aí que nós vamos encontrar os riscos. Os riscos. Vejam que essas certidões de distribuição, elas estão cobertas pelo princípio da publicidade. Qualquer pessoa pode pedir. Há quem diga, mas é muita papelada. Não, não é muita papelada, é uma necessidade. E a certidão da Justiça do Trabalho é muito simples de se obter, pode ser pedida pela internet. É só entrar no site, fazer o pedido, imprimir o boleto, pagar e depois ir lá para buscar. Eu acredito que, com o tempo, ela venha a ser disponibilizada para nós, até gratuitamente, assim como a Justiça Federal disponibilizou. A certidão da Justiça Federal está disponível, gratuita.
A dos distribuidores é complicada. Distribuidores cíveis, sim. Mas nós precisamos ter essa certeza, porque já foi vendido imóvel que tinha até ação demolitória em curso. É terrível isso. O cidadão construiu a casa de forma irregular, e os senhores sabem que existe isso, existe empreendimento em que limita o número de andares, existe empreendimento que limita a área construída. E se o cidadão comprou um terreno e está construindo uma casa em desacordo com a regra do empreendimento, o vizinho fala, epa, vamos demolir isso aí. E o vizinho entra com uma ação, pedindo para interromper a obra no início. Isso chama ação de enunciação de obra nova, se ainda estiver em construção. Se ela já estiver concluída, aí sim é uma ação demolitória. Mas acontece que, às vezes, ele entra com a ação de enunciação de obra nova porque o cidadão está lá com o alicerce. Só que, no curso da ação, o alicerce cresce. A parede ergue, cobre, e está lá 3 andares. E só podia construir 1. E aquilo ali foi crescendo. Só que um dia chega lá no final a ação, mesmo que leve 10 anos, e a justiça vai mandar demolir. Então, imóveis irregulares, nós temos inúmeros exemplos aqui em São Paulo, né, que saem na mídia. Nós vemos prédio que teve o pé direito maior do que o previsto, né, do que o que estava aprovado no projeto, e acabou invadindo o espaço aéreo, teve que reduzir. Prédio que só podia ter... Pois é. Prédio que só podia construir 8 andares, estão construindo 20, o juiz manda... Bom, enfim, as irregularidades existem, mas eu estou me referindo à irregularidade de casa, que é uma coisa menor. Mas acontece e já chegou até a última instância e mandou-se demolir. Só que o cidadão, quando viu que ele ia ter que demolir, ele vendeu. E o comprador incauto, que não pede certidão, comprou. Certo? Então, esse tipo... Pois é. Só que os senhores vão ver que as coisas mudaram. Então, vejam bem, nós precisamos ter um mínimo de segurança no momento da compra. E, como essa lei diz que nós precisamos da certidão dos feitos ajuizados. Esses feitos ajuizados, então, nessas 3 justiças, na comum. Por que na comum? Porque na comum existe todas. Essa, por exemplo, a ação demolitória estaria na comum. Se houvesse uma ação pedindo uma nulidade de uma escritura, por exemplo, estaria também na justiça comum. Me enxerga na internet? Nem sempre. A informação do site não substitui, nada, aliás, nada substitui certidão. Nada substitui certidão. A certidão nós precisamos. E outra coisa, a certidão precisa estar dentro do período de validade. A validade da certidão depende de cada estado. Por exemplo, aqui em São Paulo é 2 meses. Eu não me refiro a do registro de imóveis. A da matrícula, sim, é 30 dias. A da justiça estadual é 2 meses. Ok? Agora, tem estado, por exemplo, Rio de Janeiro, a certidão de Brasília também é 30 dias só. Mesmo essa da justiça é 30 dias. Então, quando nós lidamos com construtora que vem de outro estado, nós temos que estar atento ao prazo deles. Ao prazo, porque esse prazo é determinado pelo Estado. Ok? Vamos mudar essa telinha? Não pode confiar, então, no que está na internet. Não.
A informação do site, aliás, está escrito no rodapé dele. Se os senhores imprimir a informação que está lá no site, não substitui a certidão. E a certidão tem que ser apresentada, porque é uma garantia de quem compra. Sim, mas quer dizer que pode ter informações que não constam ainda... Exatamente. Pode ter informação que não consta do site. O site ele não é confiável. E também, para fins de certidão, para fechamento de negócio, em hipótese alguma. Até uma consulta prévia, só para saber se está tudo bem, até vale a pena olhar, mas não é seguro. E o site da execução? Também não. Nenhum. Nada substitui as certidões. Então, ao final, se alguém tiver alguma dúvida, nós vamos tocando aqui. No final, se tiver alguma dúvida, a gente vai reservar um tempinho, tá ok? Veja, só se pode considerar objetivamente de boa-fé o comprador que toma as mínimas cautelas para a segurança jurídica de sua aquisição. Esta é uma decisão de 25 de outubro de 2010, recentíssima, do Superior Tribunal de Justiça. Então, voltando, cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o artigo 1º da Lei 7.433 exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para a lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar objetivamente de boa-fé o comprador que toma as mínimas cautelas para a segurança de sua aquisição. Relatora ministra Nancy Andrighi, essa jurisprudência está disponível neste site, por este número, ok? Pode ser acessada, caso alguém precise, caso alguém queira confirmar essas informações, tá certo? Também. Bom, prosseguindo, aqui, só eu quero comentar um detalhe com os senhores, que este caso foi uma pessoa, eu abri esse acórdão. Isso aqui foi uma venda em asta pública, em leilão. A gente chama leilão, mas é asta pública. A pessoa que comprou este imóvel, comprou aquela pechincha que a gente abre o jornal, né? E tem lá a relação dos imóveis baratinhos. Só que, naqueles imóveis baratinhos, os senhores prestem muita atenção, porque lá tem detalhes importantes. Tem número de processo, que precisa olhar. E lá diz que o imóvel está sendo vendido de acordo com a situação. A situação dele é a situação tanto física, deixada pelo antigo proprietário, quanto jurídica da documentação. Tá, ok? Então, aqui, a pessoa comprou o imóvel em asta pública, registrou a escritura e aconteceu o seguinte: havia uma ação do antigo dono, que era um financiamento. O antigo dono tinha uma ação em curso pedindo a anulação do leilão. Existe uma... É importante isso também que os senhores saibam, que existe uma discussão a respeito do leilão extrajudicial. E aquela discussão chegou ao fim e o ex-mutuário ganhou a ação. E o registro, os senhores sabem, o registro imobiliário nosso, ele tem aquela... Para nós, parece tão seguro que eu comprei, registrei a escritura, mas a minha escritura admite prova em contrário.
Então, o nosso registro imobiliário, a presunção dele de veracidade é relativa. Por quê? Exatamente. Lembra daqueles dominós que a gente via no Fantástico? Cai um dominózinho e derruba todos os seguintes? É a mesma coisa o registro imobiliário. Caiu um registro lá atrás, o meu também cai, e eu fico desprotegida. Então, ter uma escritura registrada é segurança? É seguro se não tiver nada, nenhuma ação em curso contra o antigo dono. Porque se aquele registro dele cair, o meu também cai. Tá certo? Ali havia uma ação do sistema financeiro pedindo anulação do leilão. Aí existe um outro porém. Depende de onde era o financiamento. Se era num banco público, a ação corre na Justiça Federal. Se era um banco privado, a ação corre na Justiça Comum. Por isso, nós precisamos das duas certidões. Aqui o texto da lei mencionada naquele primeiro acórdão da Nancy Andrighi, da ministra Nancy Andrighi. Lei 7.433, na lavratura de atos notariais, inclusive relativos a imóveis. O tabelião consignará no ato notarial a apresentação do documento comprobatório do pagamento de imposto de transmissão inter vivos, as certidões fiscais, feitos ajuizados e ônus reais. Ok? Então, vejam os senhores que, de tudo isso aqui, a certidão de matrícula só nos assegura isso aqui, ó. Os ônus reais. Os ônus reais vão estar na matrícula. O resto, não. Os feitos ajuizados, nós precisamos daquelas três, da certidão de distribuição daquelas três justiças. Parágrafo 3º. Obriga-se o tabelião a manter em cartório os documentos e certidões de que trata o parágrafo anterior, no original ou em cópias autenticadas. Cuidado com isso. Alguns cartórios escrevem na nossa escritura: o comprador dispensa as certidões. Já viram isso? Já viram isso? Vou repetir. A lei diz que quando o cidadão compra o imóvel, aquelas certidões que ele tirou devem ficar arquivadas no tabelião. Ninguém pensou no custo disso, se fosse para microfilmar. Ninguém pensou no custo disso, se fosse para arquivar. Quem já viu aqui a venda de um imóvel na planta, que envolva construção, sabe a montanha de certidões que é. É um absurdo. Então, imagine o cartório armazenando tudo isso. Alguns cartórios colocam. Inclusive, numa das últimas revistinhas do Cresce, há um alerta sobre isso, para que conste nas escrituras que a pessoa apresentou as certidões. Só que nem sempre, às vezes, o cartório coloca essa frase: o comprador dispensa as certidões, ou ele coloca uma outra frase: o comprador providenciou as certidões e fica com elas em seu poder. Eu vi esse texto outro dia, numa escritura que foi lavrada agora em dezembro, num cartório grande de São Paulo. Escreveram isso. Deveria microfilmar e guardar. Só que tem alguns
que escrevem isso. Então, estejam atentos, alertem o cartório para que não façam isso com o cliente de vocês, porque se alguma coisa der errado com aquela venda, vai haver dificuldade para a pessoa. Mas se o comprador tem a documentação... Se ele tem a documentação, é claro que ele vai poder se defender em juízo, só que é uma prova a mais para ele produzir. Ele tem que chegar lá, ele tem que, além de, na defesa, ele tem que demonstrar para o juiz que ele tomou, sim, todas as cautelas. Porque o triste de tudo isso é pensar o seguinte, que quando eu pesquiso a certidão de distribuição, a cível, ela é só da comarca, ela não abrange o Brasil inteiro. Isso é terrível. Isso é terrível. Então, vejam bem, se nós tiramos a certidão aqui em São Paulo, às vezes a pessoa está aqui e não tem nada, só que ali no município vizinho tem uma ação, e nós não temos como saber isso. Mas o importante é que o cliente dos senhores esteja com todas as certidões da comarca do imóvel e da comarca de domicílio do vendedor. Então, nós vamos pedir a certidão dos feitos ajuizados na comarca de domicílio do vendedor. Por que eu tenho que tirar a certidão da comarca de domicílio do vendedor? Às vezes coincide, o imóvel é aqui em São Paulo e ele mora aqui. Mas, às vezes, o imóvel é aqui em São Paulo e ele mora lá em Curitiba. E daí? Por que eu tenho que tirar aqui e lá? Porque as ações que envolvem o imóvel estarão aqui. Se ele deixou de pagar IPTU, se ele deixou de pagar condomínio, essas ações correm aqui. Mas se tiver contra ele um outro tipo de ação, uma dívida, por exemplo, e o credor dele moveu a ação lá no município onde ele mora. Então, existe esse risco. A vida inteira, eu tirei certidão dos dois. Tanto da comarca de domicílio, quanto da situação do imóvel. Porque são tipos de ações diferentes. E nós precisamos ter certeza. Ok? Não tem que fazer o comprovante de interesse também? Porque tem gente que vai fazer o comprovante de interesse num lugar e mora em outro. Exato. Agora, veja bem. Então, nós temos que tirar nos dois lugares, nas duas comarcas, na de domicílio e na de situação do imóvel, onde está localizado. E precisamos tirar as ações trabalhistas, a distribuição de ações trabalhistas. Essa é pelo site, muito simples de se obter. Justiça comum. Aqui em São Paulo, nós tiramos lá no Fórum Central, sai na hora, só que tem que lembrar do detalhe de pedir as duas. Das duas. Tanto a de distribuição civil quanto a de executivos fiscais, porque são independentes. Aqui em São Paulo é independente. No interior, não, mas aqui em São Paulo é independente. E da Justiça Federal. Vejam bem, na Justiça Comum, aqui eu coloquei ações reais. Podia ter uma ação de uso capião, podia ter uma execução fiscal, e ações, aqui eu errei, não é reais, é pessoais rei persecutórias. As ações rei persecutórias são aquelas, a chamada ação pauliana, que também elas de alguma forma, pode oferecer risco no momento da compra. Então, vejam bem, o nosso sistema dá ao comprador a garantia da evicção.
Então, o vendedor responde. Veja lá. Eu peguei uma jurisprudência do STJ que resume bem isso, para eu não ter que ficar reproduzindo o texto de lei para os senhores. Garantia contra evicção, natureza jurídica, requisitos. Evicção é a perda determinada, em regra, por sentença judicial, que atribui a outrem, por direito anterior ao contrato aquisitivo. Gera contra o alienante responsabilidade civil que se funda no mesmo princípio de garantia que o vincula em face dos vícios redibitórios. O que significa isso? Significa que o vendedor responde caso exista algum problema. A responsabilidade pela evicção ocorre apenas quando a causa, vejam bem, a causa da constrição operada sobre a coisa é anterior à relação jurídica entabulada entre o alienante e o evicto. Traduzindo, a causa da penhora sobre a coisa, sobre o imóvel, é anterior à compra e venda. Vejam bem que aqui ninguém falou em escritura pública. Aqui falou em relação jurídica entabulada. Contrato. Momento da compra. E não escritura. Porque aquela lei que nós vimos lá no começo, ela fala que precisa das certidões para passar a escritura. Só que, às vezes, o cliente adquire um imóvel para pagar em 10 vezes. Então, vocês têm 2 momentos. O momento da compra e o momento da escritura. Em qual deles que tem que pedir a certidão? Nos dois. Nos dois. No momento da compra, porque é a segurança. E no momento da escritura, porque é a exigência legal. Sem as certidões dentro da validade, o cartório não elabora a escritura para os senhores. Tá certo? Então, são em 2 momentos. A certidão custa caro? Não, não é caro. Não é caro. É muito mais barato tirar certidão do que enfrentar uma batalha judicial que vai levar 10 anos e vai retardar o sonho da casa própria em 10 anos. E sabe-se lá qual vai ser o resultado. Né? Doutor, registro de imóveis, ele registra também contrato de compromisso e ainda está pagando. Sim. 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 Mas vai pedir na escritura também. Sim. Sim. Foi aquilo que eu disse no início, que a certidão de matrícula, ela nos dá alguma publicidade. Ela dá publicidade de ações, ela dá publicidade de penhora, e ela dá publicidade também de venda, se o comprador teve o cuidado de ir lá registrar. Tá certo? Vou dar um exemplo para os senhores. Uma pessoa comprou um imóvel, um caso que aconteceu aqui em São Paulo. Comprou o imóvel em 10 vezes e não registrou de imediato. Deixou passar um tempo. Quando ela foi registrar o contrato, já tinha entrado. Porque nós temos o registro imobiliário, tem o princípio da prioridade. Quem entrou primeiro? E quem entrou por último, que discuta, que vai discutir na justiça. Né? Então, se o senhor... Mesmo. Importa a data de entrada do registro. O povo brasileiro não dá importância para isso, o povo acredita no contrato. Quando, na verdade, no nosso sistema, a transmissão do imóvel só se dá pelo registro do contrato, pelo registro da partilha. Partilha é outro problema. O casal se separou. O imóvel pertencia metade para o marido, metade para a mulher. Aí eles se divorciaram.
E o marido abriu mão da fração ideal dele, deixando para a esposa. Vamos imaginar que tenha acontecido essa situação. E isso tudo dentro de uma ação de divórcio. E ele deixa a fração ideal dele, a metadinha dele, para a esposa. É claro que aquela carta de sentença, porque a hora que essa ação termina, é homologada, tudo direitinho, esse divórcio, é preciso se extrair daquele processo cópias, e isso chama carta de sentença. E nós vamos levar essa carta de sentença, que é uma cópia do processo quase que inteiro, das peças principais, nós vamos tirar do judiciário, levar para o registro de imóveis. Por que isso? Para transmitir aquela metadinha que foi do marido para a esposa. Certo? Nós precisamos fazer isso. Só que o brasileiro não faz. Infelizmente, não faz. Sabe qual é a consequência que a justiça está dando? Se vier um credor do marido para penhorar a fração ideal dele, o nosso sistema permite que a mulher venha a juízo defender, mesmo com a partilhazinha dela sem registro. Só que ela vai arcar com os custos do processo pela omissão, por não ter tomado a providência de registrar a transmissão e ter feito o credor do ex-marido perder tempo com o processo. Então, o ônus dela vai ser pagar as despesas processuais e os honorários do advogado do ex-marido. Essa é a consequência da nossa jurisprudência atual. É uma punição. É uma punição. Então, contrato, escritura, partilha, tudo isso tem que ser levado a registro, porque só o registro é quem transfere. E também é só o registro imobiliário que transforma gleba em loteamento. Fraciona lotes, fraciona a gleba em lotes. Ok? É só o registro imobiliário que transforma área grande de condomínio em áreas de uso privativo, unidades de uso privativo, que a gente chama de apartamento, de sala comercial, né? Unidade autônoma. Hoje, no direito, no Código Civil Novo, elas são chamadas de unidades de uso privativo, porque nós temos as áreas de uso comum do condomínio, né? Então, o nosso registro imobiliário, ele é um registro constitutivo. É ele que transmite o imóvel de uma pessoa para outra, e é ele que modifica. Por exemplo, o cidadão compra o imóvel, 1 ano depois ele casa, ele tem que ir lá e averbar. Ele precisa averbar a certidão de casamento dele lá. Só que o povo não tem esse cuidado. Bom, vamos em frente. Então, aqui, veja que nós tínhamos visto naquela lei, lá no início, que era preciso as certidões para passar a escritura. Só que aqui está falando que tem que olhar se existe problema no momento em que foi entabulada a relação. Obrigada. Na declaração de imposto de renda dessa venda, feito aí por exemplo, comprou em julho, no final do ano ele declarou a venda, ele declarou a compra. Só foi registrar isso aí. Veja bem, prestação de conta para o fisco não tem nada a ver com transmissão de propriedade.
Por quê? Porque a prestação de contas para o fisco, para o imposto de renda, nós fazemos uma vez por ano. Só que o registro nós temos que fazer de imediato. Assim que passou a escritura, nós corremos lá e registramos. Antes que outra pessoa registre alguma outra coisa antes de nós. Eu tinha um professor que costumava dizer que, se ele estivesse na fila do cartório e ele cedesse o lugar para uma moça bem vestida e ela estivesse com um título do mesmo imóvel que ele estava cedendo o lugar dele. Ele estava perdendo a oportunidade. Então, registrar é de imediato. Por que eu preciso registrar de imediato? Por causa daquela publicidade que nós falamos no início, a publicidade da matrícula. Os credores, qualquer pessoa, se os senhores tiverem um crédito, aonde que os senhores vão buscar? Qual é a primeira porta? Não é o registro imobiliário para ver se a pessoa tem bens de raiz? Porque ninguém vai atrás de carro velho, de computador ultrapassado, essas coisas, de TV que já não... Não é isso? Então, o credor, ele vai aonde que ele vai primeiro? Ele vai primeiro no registro de imóveis, ele vai atrás de bens de raiz, de bens que estão ali que ele possa fazer a penhora. Então, é o primeiro lugar onde o credor vai. Por isso que existe esse risco em decorrência dessa publicidade. Os senhores compram o imóvel, não transferem, não registram, aí amanhã chega uma penhora por causa de uma dívida anterior. E aí é onde entra isto aqui. Importa saber em que momento nasceu o direito daquele terceiro que deu a origem. Em que momento que nasceu? O direito daquela pessoa nasceu antes da nossa compra ou nasceu depois? Se nasceu antes, nós perdemos. Tá certo? Esta é uma decisão de 18/5/2010. É uma decisão recente. Sidney Bennett. Aqui é uma outra jurisprudência que eu também trouxe. Essa é engraçada. Foi vendido o imóvel e tinha em curso uma ação demolitória. É claro que quem comprou esse imóvel não pediu certidão nenhuma. Porque se ele tivesse pedido, aonde que essa ação aparece? Aonde que é a ação? Na Justiça Comum. Na distribuidores cíveis. Está vendo? Já estão afiados. Ela apareceria na Justiça Comum, na certidão de distribuidores cíveis. Anulação de ato jurídico praticado com dolo. Dolo, intenção. Compra e venda de imóvel quando em curso ação demolitória. Omissão dolosa do vendedor. Continuando. Eu fiz assim, dividi, porque para que pudesse ficar ao alcance do pessoal que está lá no fundo. Todo mundo está conseguindo enxergar aqui? Continuando aquela mesma decisão, pretendida a rescisão do contrato por omissão dolosa do vendedor do imóvel, que escondeu a existência de ação demolitória em curso na época da transação. O ato jurídico é anulável, incidindo quanto à prescrição o artigo 178 do Código de 16. Isso é um detalhe importante também, porque essa decisão é de 2005. Vejam os senhores que o STJ continua aplicando o Código de 16, os prazos do Código Antigo, aos fatos ocorridos na vigência do Código Antigo. Isso chama direito intertemporal. Eles obedecem fielmente o direito intertemporal.
Então, os senhores vejam que a pessoa omitiu uma informação importante no momento da venda. Veja bem, não, é anulável. É anulável. Porque as situações de nulidade estão previstas na lei. No caso aqui, é uma situação que depende da parte provocar. É uma anulação. Tem diferença entre anulação e nulidade. Aqui, no caso, é um ato nulo, anulável, ok? Porque a venda foi válida até o momento que alguém falou. Então, a anulação não volta no tempo. Ela é decretada naquele momento em que foi pedida. A nulidade vem desde o nascimento. Se eu compro um imóvel de uma criança de 5 anos, a minha escritura é nula desde o começo. Essa é uma diferença entre a nulidade e a anulação. Tá, ok? Então, o que é o efeito? Na nulidade retroage, na anulação não retroage. Ela vai dali para frente. Não é uma coisa tão nem tão líquida, nem tão certa. Por exemplo, a venda de ascendente para descendente, venda de pai para filho, de avô para neto, sem a concordância dos demais filhos, e a gente sabe que isso existe, né? A venda, o pai vende um bem, vende, entre aspas, um imóvel para um dos filhos, a lei exige o consentimento dos outros. Essa situação já foi tratada como nulidade, já foi tratada como anulação, já foi tratada de todas as formas. Já foi. Depende do que se chama correto. O que atualmente está a anulação. Pelo Código Civil novo, é anulação. Mas, sem dúvida alguma, a melhor doutrina é a anterior. Porque a anterior previa uma hipótese de nulidade relativa. A questão é, a venda de pai para filho, ela está valendo até que o filho levanta a mão e fala, epa, me deixaram para fora aqui. Precisaria ter a concordância de todos. Tá. A venda de pai para filho precisa ter a concordância de todos os filhos. E alguém me pergunta, que filhos são esses? E filho do primeiro casamento? Filho é filho. Todos os filhos são iguais. Não é verbalmente, é assinar. O consentimento... Veja bem, vamos aprender uma coisa importante na vida. A prova só é válida verbal, prova verbal só vale para causas de até 10 salários mínimos. Mais que isso, eu preciso de prova documental. Portanto, senhores, imóvel, quando nós falamos de imóvel, será sempre prova escrita. E tem mais. Se for representado por procuração, a procuração tem que ser pública, se pública é a forma da escritura. Eu não posso lavrar uma escritura com uma procuração particular. Tá certo? Tem que ser procuração pública, na forma pública. Continuando. Não necessariamente. A procuração a gente atualiza quando vai usar, só. Isso se ela não tiver um prazo de validade. Cada vez que eu vou usar a procuração, o INSS exige que anualmente a pessoa apresente uma nova certidão, mas não é o caso. Aqui não, no caso dos imóveis não. Se a procuração foi dada por prazo indeterminado, tudo bem, está valendo. Sim. A procuração para venda... Essa discussão da procuração com fim específico
Isso aí eu já tratei aqui, mesmo no Cresce, em outra oportunidade, inclusive, eu acho que fiz umas 18 palestras pelo estado todo. Foi um contato muito interessante com os corretores do estado de São Paulo, e eu descobri coisas interessantes. Por exemplo, diferenças entre a Regional da Liberdade, aqui da Regional Sé, e Itu. Por quê? O pessoal de Itu, onde a população a maior parte é italiana, e os corretores estão ultra familiarizados com os procedimentos de uso da procuração que vem do exterior. Então, que tem que ser traduzida por tradutor juramentado, registrada no cartório de títulos e documentos, isso sem nenhum problema. O mesmo não acontece no bairro da Liberdade, porque o bairro da Liberdade ele está repleto de orientais. E os orientais têm hábitos totalmente diferentes de nós. E eles vêm da Coreia e do Japão. Essas são as duas fontes. O pessoal que vem da Coreia e vem do Japão, a procuração que não for feita no consulado, ela tem que passar pelo consulado lá antes de vir para cá. Isso chama consularização. E dá um baile danado para os corretores. Os corretores têm uma dificuldade enorme de lidar com isso. Agora, que é assustador, o que acontece lá na Regional Sé também, tem uma outra situação interessante. Os senhores sabem que no comércio, a nota promissória na mão de quem deu significa pagamento, não é assim? Eu compro alguma coisa, compro um imóvel e assino 3 notas promissórias. Na medida em que eu vou pagando, eu vou resgatando. E no comércio, as pessoas rasgam, joga fora, pica e joga fora. Nota promissória na mão de quem deu significa pagamento, rasgo e jogo fora. No imóvel, não pode fazer isso. Por que não pode fazer isso? Porque se amanhã, ao pagar a última prestação, o vendedor sumiu ou o vendedor morreu, o filhinho dele fala assim: o meu pai vendeu esse imóvel para você? Tá bom. Só que eu assino essa escritura. Só que eu quero R$12.000. E ele, para não pagar os R$12.000 pedidos pelo filho do vendedor, ele precisa entrar com uma ação na justiça chamada ação de adjudicação compulsória. E na ação de adjudicação compulsória, ele precisa ter nas mãos o quê? O contrato quitado, a prova da quitação. E o que ele vai fazer se ele rasgou e jogou fora? É um hábito do comércio. Os senhores sabem que a região da Liberdade, a região da Rua José Paulino, está repleta de comerciantes originários desses países. E eles têm esses hábitos do comércio. Só que esses hábitos do comércio não podem ser passados para os imóveis. Por quê? Os imóveis, nós precisamos de provas. Mais tarde, eu preciso de provas. Ok? Então, não pode ter. Mas foi um contato muito interessante. Foi uma observação interessante. Agora, que eu posso dizer para os senhores que das 18 palestras que eu fiz, a maior parte dos corretores se mostraram decepcionados com o fato da segurança das nossas certidões, que eles chamam de papelada, daquela papelada toda, da segurança ser relativa. Porque eu tiro as certidões da comarca, do vendedor, de residência, de domicílio do vendedor, e
da situação do imóvel, mas eu posso ter problemas com algum tipo de constrição vindo de um outro estado brasileiro. Infelizmente é assim. Quando que isso vai acabar? O dia em que os cartórios distribuidores cíveis, federais, da Justiça do Trabalho estiverem unificados. Brasil inteiro. Aí, esse dia, nós vamos ter segurança. Até lá, não. Até lá, a nossa segurança é relativa. Mas só que tem um porém. Se o cliente dos senhores providenciou essas certidões, ele está amparado. Ele está amparado e ele pode ir para a justiça discutir esse direito. Tá ok? A questão da nota promissória, quando alguém que paga pega ela de volta, para guardar, só tem validade se o vendedor colocar lá, dado, né? Senão, quem produziu o documento foi ele. Posso produzir outro? De certa forma, sim. Mas é uma prática de comércio. Vejam que a prática de comércio ela é problemática na área imobiliária. Ela é problemática. De preferência. De preferência. Nós precisamos ter... Vejam bem, o imóvel, as prestações do imóvel precisa ter recibo. Nós precisamos ter recibo. E também, outra coisa... O pessoal vende imóvel por contrato de gaveta. O cidadão financia em 15 anos, paga 1, 2 anos, a família dele cresceu, ele precisa comprar um imóvel maior, ele passa adiante. Só que, quando ele passa adiante, ele precisa entregar o contrato antigo, todas as prestações que ele pagou, para que amanhã, aquele comprador dele, ao quitar o imóvel, caso ele não encontre aquele antigo mutuário para passar a escritura para ele vai precisar desses documentos. Então, ele precisa ter a sequência de contratos como os elos de uma corrente. A sequência de contratos, a sequência de recibos, pago pelo cedente, os pagos por ele, até a quitação. Ok? Finalizando, nosso tempo já está acabando. Conclusão. Jamais dispensar as certidões na compra do imóvel. Além dos documentos exigidos em lei para a transmissão, deve o comprador fazer uso das 2 publicidades. A publicidade da matrícula, e essa aqui é 30 dias, que me vale a certidão, e a certidão de distribuição dos feitos da Justiça Comum Federal e do Trabalho. Constar sempre do contrato ou escritura que o comprador providenciou as certidões exigidas em lei. Agir com lealdade, porque hoje, pelo novo código, nós precisamos agir com lealdade. É informar para o comprador que o imóvel é tombado, que o imóvel é em rua de feira, porque a gente vê, às vezes, o imóvel em rua de feira, ele fica em exposição só nos dias que não tem feira. Agora, se o cidadão está comprando um sobradinho para instalar ali uma empresa onde os clientes precisem chegar de carro, e vai ter um dia que vai ter uma barraca de peixe na porta, que a rua só vai ser lavada. Ontem, por exemplo, a ministra de Godoy foi lavada umas 4h30, 4 da tarde, que o caminhão estava lá lavando a rua. Antes disso, tem pilhas de resto de frutas, de verduras, enfim, né? E o cheirinho de peixe, de pastel e tudo o mais. Então, gente, não, é sério. Hoje nós temos o dever de informar o comprador sobre tudo que tem sobre o imóvel. Ah, tem ação? Avisa. Tem tombamento? Quem não viu aí, uma senhora, coitada, lá na Zona Leste, comprou uma casinha numa vilinha. Aí ela reformou.
A casinha era feinha, antiguinha, e ela fez uma sacadinha moderna, chamou um arquiteto, fez tudo bonito, e a casa era tombada. E ela vai ter que voltar à fachadinha feinha, antiga. Então, o comprador ele não pode ser enganado, de forma alguma. Ele não pode ser enganado a respeito de uma situação do imóvel. Tá, ok? Então, o tombamento não restringe o uso. A pessoa tem a propriedade plena do imóvel. Ela pode vender, ela pode usar, ela pode alugar. O uso, o gozo e a disposição é pleno. Mas ela não pode modificar a fachada se aquilo ali é o que determinou, foi o fator determinante do tombamento. Tá certo? Então, eu digo para os senhores que, aqui em São Paulo, na Rua Cardoso de Almeida, foi vendido um imóvel e era tombado. Quando o comprador chegou com o arquiteto para fazer o projeto da nova empresa dele. Não vou dizer o nome da empresa, por questão ética. Já estava lá o problema. O imóvel era tombado e ele não pôde modificar. Eu não sei qual vai ser a solução. Isso já vem há 3 anos, aproximadamente, e a gente não sabe como isso vai ficar. Ok? Boa noite. Meu nome é Hélio Zaida. Muitas situações, os corretores não têm como identificar se os imóveis são tombados, mesmo olhando no CIT, que é o site, porque a prefeitura ela modifica essa situação. Basta dizer, alguns imóveis que depois que uma construtora acaba adquirindo, a prefeitura modifica por conta própria, e aí fica inviável fazer uma edificação. No caso da padaria Deola, eu tenho certeza, que eu posso estar enganado, que o corretor não teria uma capacidade técnica de saber se esse imóvel estava tombado ou não. Você deu uma ficha técnica, e eu acho que a prefeitura tem a sua parcela de culpa nisso também. Tem. A prefeitura tem a parcela de culpa, mas também o proprietário, e aqui, quando nós falamos em agir com lealdade, nós não estamos falando de lealdade do corretor. É claro que o corretor também tem esse dever de informar, mas o dever de informar aqui é do proprietário. O proprietário sabia. Com certeza ele sabia. Ele sabia do andamento do processo. Sim. Tanto ele sabia que até os vizinhos sabiam. Até os vizinhos sabiam. Porque quem deu o alerta foi a vizinha. Então, todo mundo ali no pedaço sabia. E ele vendeu. Não estamos aqui para julgar o caso. Não é isso. Mas tem acontecido vários. E nós temos visto isso, como o caso daquela senhora que apareceu na televisão. Ela comprou a casa, reformou. E por que nenhum vizinho foi avisá-la? Quando ela quebrou o primeiro tijolo daquela parede. Por que esperaram a casa ficar pronta? Para depois falar, olha, agora você vai derrubar. Né? Então, esse tipo de problema, hoje, o sistema nosso atual prioriza essa boa-fé objetiva, que é o dever de lealdade das partes no momento do contrato, o dever de colaborar para que dê tudo certo. Tá ok? Então, não se oculte nada dolosamente, como nós vimos aí na jurisprudência. A pessoa ocultou a existência de uma ação demolitória, ou ocultou uma outra situação, não pode mais. Tá ok? Então, encerrando,
estamos no nosso tempo. Eu só finalizando, eu gostaria de dizer para os senhores que, numa conversa ali fora, surgiu o assunto de rescisão de contrato por descumprimento. Construtora que deixou de cumprir e acabou inviabilizando a compra. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça, os senhores viram, eles ainda operam com os prazos do Código Civil antigo, que era o prazo de 20 anos das ações pessoais para rescindir contratos e exigir devolução de importâncias pagas. Na jurisprudência, hoje, ninguém está obrigado a ficar amarrado a um contrato descumprido. Descumpriu, resolve-se o contrato e devolve-se as parcelas. Aí a pessoa diz assim, aí a construtora diz assim: mas eu recebi parceladamente. E o STJ diz: não, você vai devolver de uma vez só. Então, hoje, a proporção, normalmente, quem pede a restituição de importâncias pagas vai receber, no mínimo, 70% daquilo que pagou. E, muitas vezes, era recursos de fundo de garantia, né? A poupança da família inteira de muitos anos. Eu acho que o Superior Tribunal de Justiça, ao longo dos últimos 20 anos, tem colaborado muito com o cidadão brasileiro, principalmente com relação a essa flexibilidade dos prazos, porque o novo Código Civil reduziu bastante os prazos. E o Superior Tribunal de Justiça vinha aplicando o prazo das ações pessoais, que era o prazo de 20 anos. Então, fatos ocorridos lá atrás ainda são passíveis de ser solucionados por aqueles prazos de 20 anos. É assim com a resolução de contrato e restituição de importâncias pagas, e é assim também com anulação, é assim também com pedido de casos de defeitos de obra. Os senhores sabem que a responsabilidade da construtora, de quem constrói imóvel, é 5 anos. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que esses 5 anos não é 5 anos para propor a ação, é 5 anos para o defeito aparecer. E 20, a partir do momento que descobriu, 20 para entrar com a ação. Só que agora, com a entrada do novo código, esses 20 anos eles só são aplicáveis se, quando entrou em vigor o Código Civil novo, em janeiro de 2003, já houver transcorrido mais que 50% do tempo, mais que 50% do prazo. Aí eu aplico a regra antiga. Caso contrário, eu aplico a regra nova, que é só 10 anos. Mas ainda é 10 anos e não 5, como as pessoas imaginam. Tá ok? Então, é apenas um lembrete que, se tiver algum retardatário aí que ainda possa... porque nós sabemos que, acho que todos os bairros têm isso, né? Pastilha caindo, azulejo caindo, às vezes é na própria fachada do prédio, né? O prédio não pode ser feito para cair os revestimentos em menos de 5 anos. Ele tem que ter uma certa solidez. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida... Um minutinho, doutora. Antes de passarmos às perguntas, eu vou chamar nosso delegado distrital do Sacomã, a doutora Mauri Piva, para fazer a entrega do certificado, e logo após vamos abrir para todas as perguntas. Por favor, Mauri. Boa noite. Bem, primeiro, eu queria parabenizar a doutora pela palestra. Em nome do presidente do Cresce e de toda a diretoria, concede o ciclo permanente de palestra à doutora Fátima Diniz Castanheira. Muito obrigada.
Pode. Aproveitando a deixa do nosso presidente, ele citou um caso de uma escritura no qual foi passada a escritura e posteriormente apareceu uma penhora. Na sua opinião, ou na sua sugestão, qual é a melhor forma de fazer? Apresentar a matrícula no dia da escritura? O correto, veja bem, o correto é registrar imediatamente. Só que, às vezes, o que acontece? A escritura foi lavrada dentro do prazo de validade da certidão. E, quando ela é apresentada a registro, entrou primeiro uma penhora. Nesse caso, responde o vendedor, se o comprador está amparado, se tem as certidões. É aquele problema de ter ou não as certidões. Tem que ter as certidões. Por isso, gente, reafirmo, precisa ter as certidões. Mas os cartórios não fazem a escritura, já não manda registrar imediatamente? Você vai no tabelião e fala, pode deixar que eu registro você. Sim, ele registra. Alô? Não, ele registra. Ele registra. Quer colocar o seu o e-mail lá que foi apagado? Você vai dar um cartão para você? Eu acho que foi apagado aqui. Bom, Só deixar o cartão. eu já vejo isso. Só retornando, a situação é a seguinte: tem que ser levado, sim. Às vezes, o tabelião encaminha para o registro de imóveis. Só que o registro de imóveis ele tem um prazo de 30 dias para analisar. Ele tem que fazer a qualificação registral do título, olhar se está tudo certo. Ele tem que fazer uma conferência. E, às vezes, nesse meio tempo, entra. Se isso acontecer, tem que pleitear a anulação da venda. E pleiteando, vejam bem, tem que pleitear a anulação da venda e restituição das importâncias pagas. 100% e não mais 80%. Certo? 100% das importâncias pagas. Pois existe toda existem outras consequências decorrentes da entrega do imóvel, da reforma que a pessoa fez. Por isso que é mais fácil tirar a certidão. Não tem jeito. É muito difícil conseguir. Muito difícil conseguir. Muito obrigado. De nada. Boa noite. Obrigada. Acho que eu tenho aqui, sim. Mas tem aqui no final no finalzinho. Quer ver? Ó? Aqui. O e-mail. Ó. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Parabéns pelo vocabulário, pelo curso obrigada. que você fez de Direito. Eu estou querendo fazer esse curso também, né? Então, eu tenho noção de Direito, eu já fui jurado também, né? E, mais uma vez, parabéns. Eu estou como corretor já há uns 14 anos já, né? Em julho, agora eu termino o curso de inglês, né? Fiz 3 cursos com o de hoje, maravilhosos aqui nessa palestra. Um foi com o Gilberto, a matemática financeira e a tabela Price, né? O segundo foi com o Antônio Simas, a parte de incorporações e zoneamento, me abriu, e hoje foi com você. Obrigada. Mas fiquei com uma dúvida aqui. Qual é? Seu Souber? Meu nome é Assis José, meu CRES é 52063, pessoa física. Uma dúvida. Vamos considerar que eu tenho pais vivos e três irmãos. Eu tenho 20 anos, tenho nível universitário completo, tenho uma profissão, sou advogado. Meu pai morre, a herança dele, os bens de imóveis em dinheiro, eu tenho direito ou não? Ou só meus 2 que têm acima de 21 anos? Não, todos têm. Todos têm? Todos têm. Todos têm. Todos têm. Porque eu já tenho nível universitário com 20 anos? Não tem nada a ver. Mesmo se eu não tivesse? Mesmo. Ah, sim. Ok? Só isso.
Parabéns, obrigado. Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite. Doutora, boa noite. Boa noite. Macedo, meu nome. A senhora falou de certidões trabalhistas, civil, de família, executivos fiscais, e não falou de certidões de protestos. Assim, é que aqui hoje nós estamos falando, até eu coloquei, se o senhor olhar aqui, só retornando, além dos documentos exigidos para a transmissão do imóvel. Porque o objeto dessa nossa conversa aqui hoje é só falar das ações, do risco dessas ações. É claro que nós, na transmissão do imóvel, nós pedimos certidões de protestos. Normalmente nós pedimos. Aqui o nosso assunto é só as ações. O risco das ações que estão em curso e não porque parece-me que o Cresce aqui vocês tiveram, né, um curso aí recentemente sobre documentação, né? Sempre tem. Até por isso que eu não estou elencando tudo aqui, porque senão seria uma lista enorme. Porque nós precisamos de certidão de impostos, nós precisamos de prova de pagamento de condomínio, nós precisamos de uma série de outros documentos, né? Quando é pessoa jurídica, tem as peculiaridades todas. Nós estamos nos atendo ao risco da questão da publicidade, tá? Nós estamos apenas ao risco das ações que podem afetar a compra e venda. Tá ok? Obrigado. Pois não. Boa noite, doutora. Tudo Boa bem? noite. Obrigado pelos seus conhecimentos transferidos para a gente. Obrigada. Veja bem, uma situação mais ou menos que eu imagino assim. A pessoa é uma pessoa única, tem vários imóveis, morreu, tem uma única filha ou filho. Como é que se faz essa transição do falecido para essa pessoa? Inventário. Tem que se fazer inventário. Na verdade, aí, se é um filho só e um imóvel só, é um arrolamento, é algo muito simples. Não, vamos imaginar um e vários, as duas situações. Bom, de qualquer forma, olha que pergunta boa essa. A respeito do inventário. O pai morreu, ficou um filho só. Se ficaram poucos imóveis, hoje dá para se fazer o inventário por escritura pública. É rapidinho, só precisa que um advogado assine. Tá ok? Tem que montar todo o processo. Oi? Ele só vai assistir, mas ele tem que montar todo o processo. Na verdade... Não, veja bem, o que eu disse que é fácil para o cliente, eu não disse que é fácil para o advogado. O advogado ele vai ter o mesmo trabalho de estabelecer, fazer a partilha, estabelecer a parte de cada um, ir atrás do tributo, conferir se o tributo foi recolhido, ele vai ter que ir lá na Receita Estadual. Enfim, o advogado tem que participar. Mas o que eu digo é o seguinte, que resolve-se em poucos dias. Os senhores marcam uma data para lavrar a escritura, o advogado prepara a partilha e o inventário sai em poucos dias. Ao passo que o inventário judicial leva anos. Se não tiver menor e se houver vários filhos, todos estiverem de acordo. Então, não tendo menor, são duas condições. Não ter filho menor e todos os herdeiros estarem de acordo. Pode ser feito por escritura pública rapidinho. Ok, agradeço. Pode também transferir tudo para os dois filhos, se todos estiverem de acordo, e por usufruto do pai. Se ele falecer, já está tudo feito. Pode falar. A minha Badaró, meu nome. A minha pergunta a senhora já respondeu, mas eu ainda fiquei com uma pequena dúvida. Foi feita a escritura e depois constatado um protesto. Esse protesto é passível de anulação da escritura? Depende. Quando nós encontramos um protesto, depende do tamanho dele, depende do tamanho da dívida. Não, mas... Veja bem, quando nós estamos levantando a documentação imobiliária e nós nos deparamos com um protesto, nos deparamos com uma ação,
Se é uma ação, nós pedimos a certidão de objeto e pé, para olhar o tamanho daquilo ali, a extensão daquilo, se tem solução, se não tem, se o imóvel interessa ou não. Porque tem comprador que fala assim, meu Deus, não quero mais nem ver isso aí. E tem outros que não, falam, não, eu quero o imóvel e eu vou atrás e quito. Ok? Então, em encontrando o protesto, tem que olhar do que se trata. Não foi encontrar, não foi... Ninguém sabia de protesto. Isso aí depois é que surgiu o protesto. Vai ter que ser resolvido. Tá, aí o credor desse protesto, ele pode entrar com ação para anular a escritura? Sim, sim. Então... Também tem isso. Né? Tem isso, sim. 5 anos? Sim. Tá, obrigado. Boa noite. Boa noite. Pois não. Meu nome é Silvestre, doutor. Eu queria saber o seguinte, por exemplo, a certidão trabalhista sempre foi exigida isso aí ou não? Veja bem, a certidão trabalhista, a necessidade da certidão trabalhista, boa pergunta. Quando é que apareceu no nosso universo aqui, imobiliário, a necessidade da certidão trabalhista? Em 2005, quando o crédito trabalhista e também das ações, são os de trabalhista, e das ações de acidentes do trabalho, eles passaram a ocupar o topo da preferência de credores. Então, eles passaram a ser uma ameaça para nós. A nossa lei continuou, não mudou, ficou aí velhinha, só falando de distribuição de feitos, mas não diz do quê. E nós temos que nos virar. Então, eu estou aqui para falar para os senhores. Certidão de distribuição da Justiça Comum, Federal e Trabalhista. A trabalhista é baratinha, custa R$5 e sai rapidinho. Pede pela internet, entra no site lá, TRT, www.trtsp, né? .jus.br, pede a certidão, imprime o boleto, paga e depois vai lá no fórum trabalhista para buscar a certidão. Só que só de 2005 para cá, que então que... Sim. Anteriormente, não. Não, veja bem, eu tenho um problema disso daí, que já veio, assim, me cobrar, né? Que eu negocio um imóvel, assim, em 2001. Então, a pessoa veio me cobrar agora, disse que... Na verdade, trabalhista, né? Sim, então, na verdade, é aquela história. Não, na verdade, não existe lei que obrigue a isso. Mas nós temos a boa-fé que exige que nós tenhamos essas informações. E também, apesar da lei não falar em certidão trabalhista, a Procuradoria do Estado, hoje, Defensoria Pública, eu acho que em 2006, mais ou menos, ela soltou uma cartilha em que orientava a população a tomar esse cuidado com a certidão trabalhista. Entendeu? Então não eu posso ficar... na verdade, algo... Eu não usei de má fé. Foi tirado todo... É algo recente. É recente. Só que é um risco que surgiu devido a essa modificação na lei. Uma modificação, na verdade, uma modificação do Código Tributário, mas que nos afetou a todos. Quer dizer, trouxe o risco para todos nós. Tá, muito obrigado. Tá bom? Boa noite, doutora. Meu nome é Jairo. Gostaria de parabenizar primeiramente pela sua palestra, foi muito boa. Tenho certeza que somou muita coisa a todos nós. Mas, se me permitir, 2 colocações. Uma com respeito à documentação. Eu tive recentemente uma novidade que, quanto mais a gente procura, parece que mais falta coisa para procurar. Eu estava sabendo de uma área que eu estava levantando que existia uma desapropriação. Revirei a prefeitura de cabo a rabo, não apareceu nada. Aí comecei a ir para os vizinhos no local, batendo de porta em porta no comércio, sabendo, perguntando se tinha desapropriação na área. Todo mundo negou. Mas aí um falou, tem uma conversa assim de desapropriação aqui que eu estou sabendo, não sei até onde ela vem. Eu não recebi nada, mas existe.
E a desapropriação, que a senhora comentou aqui no decorrer da palestra, não é só da prefeitura. A desapropriação estava vindo pelo metrô. Sim, tem do metrô. Então, é mais um local que tem que se pesquisar. Mais um local para se pesquisar. Existe outra possibilidade. Existe uma linha aprovada do metrô, chamada linha laranja, que vai da Estação Vergueiro até a freguesia do Ó. Ela passa por Perdizes. Ela derruba o Pão de Açúcar da Avenida Angélica. Ela derruba o Pão de Açúcar da Avenida Angélica, não sei quando, mas é o projeto que, se os senhores entrarem no Google e jogar, hoje tudo a gente acha no Google, entra no Google e joga linha laranja do metrô, vai aparecer o mapa com todos os locais. Então, informação a gente sempre tem. É mais um que tem que ir atrás. E o tombamento, que foi dito aqui, existe, sim, locais próprios para verificar o caso de imóvel tombado. São 4. Eu não me lembro as regiões, mas existe, sim, eles informam. Sim. Agora, a minha pergunta seria o seguinte, conversando aí com uma pessoa, um imóvel que foi passado... Foi adquirido há 20 anos atrás, por contrato, não registrado, e há 1 ano atrás foi passada a escritura. Pesquisando, que eu estava fazendo esse trabalho de certidões para pessoas, ocorreu um problema, porque foi passado o imóvel, que tem uma matrícula, e a garagem, que teria uma matrícula, não passou. Isso me levantou uma suspeita de que alguma coisa estava errado lá atrás. Comecei a procurar tudo, isso aqui... Cheguei no cartório e verifiquei que aquele imóvel foi transcrito para uma nova matrícula através de uma procuração. A procuração não deu poderes para passar a garagem, só tinha poderes para transferir o imóvel. E a pessoa estava vendendo o imóvel e garagem. Então, não daria. Aí, retornei ao anterior para conversar, para ver a situação e tentar regularizar. Era um casal e o marido faleceu. A procuração usada para fazer a nova matrícula foi usada já com o marido falecido. Ele assinou. Pelos poderes que estavam na procuração, conversei com 3, 4 cartorários, houve divergências. Queria saber qual o seu entendimento, procuração fornecida por pessoa falecida. A procuração... Uma das formas de extinção da procuração é a morte do outorgante. A única que não morre é a procuração, que é a que é usada nos contratos de gaveta. Aquela procuração lá já tem jurisprudência formada. Tem que ser muito específica. Ela é muito específica. Normalmente é a chamada procuração em causa própria. É passada é outorgada a procuração para o próprio comprador do imóvel. Então, a morte do vendedor, realmente, mas não é por isso. Não tem nada a ver com o fenômeno da morte. Tem a ver com o fenômeno do contrato. Porque o vendedor se desligou de vez e ele não tem mais influência nenhuma. Então, okay? Mas a pessoa que se beneficiaria da procuração teria que ser o próprio comprador ou seria um terceiro alheio à negociação? Não comprador e nem vendedor, um terceiro. Sim, mas aí seria uma situação uma situação mais específica de contrato de gaveta. Não se encaixaria aí, não. A morte da pessoa, a morte do outorgante leva, inevitavelmente, à extinção da procuração. Tá, essa... Anulável, né? É anulável, né? Porque o ato valeu até ali. E se... Pois é. Aí nós caímos naquela distinção lá, meio nebulosa. O problema maior é que o segundo, não o último, que passou a escritura, o anterior, não abriram inventário. E eu falei para a pessoa, pode existir aí um monte de dívida, que abrindo o inventário os credores vão aparecer. Poderá atingir esse imóvel, porque foi passado recente. E se pegar essa procuração... Se a vaga de garagem tinha matrícula independente... Isso. Se ela tinha matrícula independente, porque normalmente a vaga de garagem ela pode estar anexada ao apartamento, então ela vai junto. Vender o apartamento, ele é um anexo. Mas é distinto. Ele é um acessório, ela vai junto. Mas quando ela é individualizada, ela é passível de penhora até. A gente vê nos leilões vaga de garagem
nos leilões. Então, existe essa possibilidade, sim, de perder essa vaga, porque existiu esse problema com a procuração. Aí só uso capião ou adjudicação, juntando aquela documentação. Sim. A regularização, numa situação dessa, se a pessoa tiver a posse... A posse tem. Se tiver a posse. E tem que tomar todo o cuidado com os prazos, porque ainda são aplicáveis aqueles prazos velhos também no uso capião, de 20 anos sem título. 20 anos sem título. Então, para não incidir em erro. Eu acho melhor a compulsória. Aí, né, provando que pagou, ficaria mais tranquilo. Tudo. Todos dizem que assinam qualquer coisa. Mas o meu problema é que eu perguntei para anterior à atual que está vendendo, falei, mas por que a senhora não abriu inventário até agora? Já está 6 meses, tem outras propriedades. Falei, para dizer a verdade, não tivemos oportunidade. Mas alguma numa situação coisa dessa, tem, né? que abrir o inventário e o inventariante é quem vai assinar. O correto é que se abra o inventariante é quem vai assinar. Isso. Tá ok? Obrigado. Boa noite, doutora. Parabéns. Obrigada. Bem edificante. Só para ilustrar, eu, antes de trabalhar como corretor de imóveis, eu fazia corretagem de lanchas, iates e tal. E numa venda de um barco de 3 milhões de dólares, o comprador falou, pode puxar todos os estados do Brasil que eu pago as certidões. Ele quis as certidões todas. Dá um trabalhinho. Então, para ilustrar, que se for um valor alto, eu até agora para frente... E a segunda coisa que eu acho que pode ilustrar também... Não é estado, é comarca. A comarca é uma divisão judicial. Então, é diferente de município. 5.500. Tá. Se ele pediu para levantar em todas, pagou. E ele pagou. A segunda coisa que eu acho que seria interessante, vamos falar assim, para o corretor, me vejo nessa ideia. Pegar as certidões, porque a comissão que a gente ganha não é pouco, pelo menos os imóveis que eu vendo. Fazer o registro dessas certidões no títulos e documentos para preservar os próprios direitos numa ação possível de boa-fé. É apenas para ilustrar que eu vou começar a fazer. No mais, boa noite. Boa noite. Obrigado. Eu tenho amizade com um dono de imobiliária que ele tira cópia de todas as certidões que são usadas na escritura. Mas vejam que o mais importante do que o corretor guardar cópia é que conste da escritura que tirou. Isso é o que está na lei e isso é o que tem que ser escrito nas escrituras. Que, infelizmente, o tabelião tem jogado esse ônus no ombro do comprador do imóvel. Ok? Não, nem todos. Agora, os senhores podem. Eu sou filho de tabelião e falo. Tudo bem. O tabelião é obrigado a, se ele for sério, ele microfilma todas as... O senhor é filho de qual tabelião? 22º, em São Paulo. Quem é ele? Doutor Câmara, Câmara? 20º? Como? Canto. Sou sobrinho do Valdir, o tabelião Valdir. Tá. É obrigado. O cartório que é sério, microfilma. O cartório nem pode escanear esse documento. É proibido escanear. Como tem que mandar os documentos para a Receita Federal, que você vai lá na Receita Federal, está tudo jogado, aqui filmado. É realidade. O cartorário sério faz a coisa séria. O cartorário que pensa em ganhar dinheiro, que eu acho que mudou muito. E imobiliária séria exige que a certidão, que a escritura do cliente dele saia de acordo com a lei. Tem que ser assim. Mas é obrigado a escrever. Eu acho absurdo. Mas acontece que eu vi. Em dezembro agora eu vi. Não é o sexto, né? Não vou dizer onde, mas eu vi. Pois não. Ô, doutora, boa noite. Meu nome é Edson. É o seguinte, eu estou com um problema que um cliente meu comprou um imóvel no leilão, só que na hora de executaram o imóvel e a pessoa que estava no IPTU não era a mesma da matrícula. E aí, quando foi registrar, quebrou o princípio da continuidade, porque não era a pessoa lá da matrícula. E a prefeitura
não quer fazer nada e falou que a gente tem que entrar com uso capião. Eu falei, mas saiu a carta de arrematação, tudo, mas não foi citada a pessoa da matrícula, só a do carnê do IPTU. Como é que eu desenrolo esse pepino? Difícil, hein? Então. Difícil. Eu fui lá falar com o advogado da prefeitura e falou, não, isso é só entrar com os capião. Eu falei, doutor, mas não era mais fácil vocês ter pedido uma certidão e executado a pessoa, citado a pessoa certa? Não tinha esse problema. Pede extra ofício, né, que a prefeitura pode. Aí agora ficou essa bomba aí e não registro a escritura, já estou com o comprador para comprar o imóvel e não consigo registrar a escritura. O que pode ser feito nesse caso? É dívida de quê? De IPTU? Não, não tem dívida nenhuma. Foi IPTU, aí executaram, foi para leilão, leiloou, só que não foi citado o proprietário da matrícula, só o que estava no carnê. Porque às vezes na prefeitura, antigamente, a pessoa vinha com um contratinho de compra e venda e transferia o IPTU para o nome dele. Mas lá na matrícula estava outra pessoa, que tinha que ser citada, era essa pessoa. E ela não aparece no processo. Aí o cartório mandou uma nota exigindo que fosse essa pessoa tinha que ser citada, a pessoa que era o dono mesmo. E agora eu não consigo registrar essa carta de arrematação. O que pode ser? É complicado uma situação dessa. O advogado da prefeitura agiu errado, ele tinha que ter Sim, citado a prefeitura errou. Errou em citar a pessoa errada. É comum, muito comum, o IPTU estar em nome do antigo dono. Então, que é obrigação do comprador, depois que compra, ir lá na prefeitura e fazer alteração. E fazer alteração. Acha que comprou, acabou a necessidade, esquece. E milhares de pessoas fazem isso. Depois chora, não tarde. Eu vejo isso direto. Comprou, achou que comprou. Não é o cartório que vai comunicar, Lara. É o comprador que tem obrigação moral de ir na prefeitura e transferir. Então, e agora o que pode ser feito? Citar essa Transfere, pessoa? Não pode ser citada essa pessoa agora? Tem que pedir para a prefeitura mover a ação corretamente. Então. Porque moveram a ação de forma incorreta, fazer a citação da pessoa correta. Entendi. Eles têm que arcar com isso Mas daí, é né? difícil. Você vai ter muita dificuldade em fazer isso. Está tendo já. Tá bom, doutor, obrigado. Pois não. Ei, doutor, eu sou novo ainda, eu estou tirando meu crédito agora, sou novo até para fazer pergunta. Mas, ó, eu comprei um terreno em 1970, no Balneário São Francisco, construí Fala uma aqui no casinha. microfone para eu poder ouvir. Desculpa. Eu comprei um terreno em 1970, no Balneário São Francisco, Santo Amaro. Construí uma casinha, em 1989 vendi. E agora o comprador, a pessoa que comprou, me ligou agora em março, dizendo, ô Corinda, estou precisando de você, olha, eu vou tirar agora a escritura, viu? E não estou encontrando a pessoa de quem você comprou. Eu digo, ih, caramba, e agora? Eu sei que mora em Capão Redondo, entendeu, viu? Eu digo, eu posso fazer o seguinte, eu vou ver se eu encontro ele, certo? E aí eu te comunico, mas não era bom fazer uma certidão vintenária, doutora? Uma vintenária. Mas veja bem, se o senhor, quando o senhor comprou esse terreno, em 1970, o senhor comprou em 1970. O senhor comprou de quem? De um loteador? Hein? Era um loteador? Não, ele morava. Era particular, terreno isolado, então. Exatamente. Tá. E o senhor perdeu essa pessoa de vista? Exato. Eu comprei, inclusive, comprei financiado, hein? Exato, fiz um contrato de compras e vendas, entendeu? Paguei as prestações, entendeu? E depois construíram uma casinha, vendi, entendeu? E agora que a pessoa me ligou dizendo que quer tirar a escritura. Não, tudo bem, eu vou... O senhor registrou? Eu não registrei nada. Mas veja bem, quando 20 anos atrás eu nem sabia o que era isso. Quando o senhor comprou por escritura pública ou por contrato particular? Foi um contratinho. Contratinho particular. Então tá. Exato. Existe um princípio do direito registral que chama princípio da continuidade registral. Esse princípio da continuidade registral diz o seguinte, que só pode passar a escritura quem tem o título definitivo. Então, quando o senhor comprou, o senhor comprou por contrato particular. O título definitivo está parado lá no seu vendedor, ou no anterior a ele. Tem que pegar uma certidão de vintenária, vai no registro de imóveis, pede uma certidão de filiação vintenária,
O senhor vai descobrir em nome de quem que está registrado por escritura pública. É aquela pessoa. Exato. E aí tem um porém. Se aquela pessoa morreu, o que fazer? Não, aí tem que... E, às vezes, até o inventário está arquivado. O nosso Tribunal de Justiça permite que se desarquiva o inventário, a figura do inventariante volta, como uma fênix, para vir assinar a sua escritura. Ó, só tem um detalhe. Ele vai na rua Nelson Gama, no Morumbi, porque Capão Redondo, Prefeito, é o 11º registro de imóveis, que eu conheço bem, vai lá, paga lá uns 30, 40 reais, tira lá a certidão veterinária, leva 5 dias. O Nelson Gama, no Morumbi. Uma travessa da Giovanni... Desce o primeiro registro de imóveis. Você vai lá e pede a certidão do imóvel. Desce primeiro registro de imóveis. Desce primeiro. Com certeza, tu vai saber de tudo. Então, ele vai lá e trabalha no você vai jogar bola pra ele. Sim, mas no caso dele é simples. É pegar uma certidão vintenária e descobrir em nome de quem é a última pessoa que tinha a escritura definitiva. Essa pessoa é quem vai passar a escritura para o último que comprou dessa... E provavelmente deve ser terreno, porque naquela época, eu sei muito bem, quando meu pai era aposentado, as pessoas construíam, não averbavam, vendiam tudo no contratinho simples, reconhecia a firma e era isso aí. Agora, quando você for lá, você pode ter certeza que vai só sair o terreno. E esse cara vai ter que regularizar tudo. E tem outra coisa, faz a averbação, depois de 20 anos, o cara me liga dizendo, seu Corinthians. Mas 20 anos não é nada. Eu já peguei caso de loteamento aí que faz 60. Isso é comum. Bom, boa noite.